Salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, aqui nos estúdios da Nova Concursos, trazendo para você uma aula muito sensacional para a SpaceX. Eu estou falando agora, concurseiro, do Top 1, a mais cobrada no concurso da SpaceX de todos os anos. Estou falando do que então? Olha só, acompanha comigo. Eu estou falando nada mais, nada menos do que da Guerra Fria. Todos os anos a Guerra Fria vem aparecendo no concurso. É o nosso Top 1. É a questão queridinha da banca elaboradora. Por isso eu vou dar uma canja para você que está vendo a aula. Vá no descritivo, vai ter 7 questões comentadas sobre a Guerra Fria, para você fazer um testezinho do que você precisa aprender mais ou menos. Lembrando que a Guerra Fria é extensa toda a vida. Hoje vamos fazer uma canja dos principais acontecimentos, mas não vamos conseguir detalhar tudo. Por quê? Porque o tempo é curto. Então, vamos para a lousa, não vamos perder mais tempo. Preste atenção, concurseiro, muita atenção. Sempre que você ouvir falar de Guerra Fria, lembre-se do seguinte: a Guerra Fria inicia-se ali, em 1945 e se estende até 1991. Aqui é quando foi assinado o tratado. Tem gente que demarca a sua queda em 1989, que é quando começa a cair o Muro de Berlim. Mas vamos por partes, depois nós falamos do Muro de Berlim. Vamos entender o seguinte: a Guerra Fria recebe essa denominação por qual motivo? Porque ela foi um conflito de ordem ideológica. Como assim, professor? De ordem ideológica. Não houve conflito direto na Guerra Fria. Todos os conflitos que nós tivemos na Guerra Fria foram de ordem o quê? Indireta. Professor, tivemos muitos? Sim, vários. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, a Guerra nas Coreias, vários conflitos em ordem indireta, mas diretamente não tivemos nenhum. Preste muita atenção. Lembrei de Guerra Fria, vou demarcar aqui para você. Lembre-se do mundo bipolar. Então, de um lado, eu tenho os Estados Unidos da América, de um outro lado, eu tenho a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muita atenção, esta ordem bipolar, ela fica mais acentuada quando, no ano de 1961, quando foi edificado o famoso Muro de Berlim, e eu dividi a Alemanha ao meio. A Alemanha ocidental capitalista, a oriental socialista. Como consequência, o mundo foi dividido. A ideia é de bipolaridade, ok? Preste atenção. Quais são os principais elementos ideológicos da Guerra Fria? Primeira coisa, vamos demarcar aqui. Na Guerra Fria, eu tenho a famosa corrida espacial. A chegada do homem à Lua demarcava poder, demarcava ascensão e a pseudo-vitória para alguns dos grupos. Segundo, além da corrida espacial, eu tenho a famosa corrida armamentista. Então, nós temos uma grande evolução na edificação bélica. E lembre-se, armamentista com viés nuclear. Lembre-se que no final da Segunda Guerra Mundial, dia 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos atacou Hiroshima e Nagasaki com as ogivas nucleares. Ou seja, na Guerra Fria eu tenho produção nuclear em larga escala por Estados Unidos e União Soviética. Terceiro elemento,
eu tenho aqui uma disputa ideológica. Essa disputa ideológica fica mais clara no que nós chamamos do quê? De descolonização afro-asiático. Como assim, professor? Eu começo a descolonizar a África e a Ásia a fim de ganhar seguidores para os Estados Unidos e para a União Soviética. Professor, o que mais que nós temos na Guerra Fria de grande relevância? Nós temos o evento fatídico, o evento mais próximo de um aquecimento na Guerra Fria, que aconteceu aqui, ó, no ano de 1962. A famosa crise dos mísseis, lá em Cuba. A União Soviética colocou uma bateria de mísseis apontados para os Estados Unidos e quase que deu um boom. E aí a guerra que era fria ia ficar bem quentinha. Professor, o que mais que eu preciso lembrar? Preste atenção. No meio deste processo todo, nós temos que lembrar que na Guerra Fria tem a ascensão das ditaduras latino-americanas. Olha só, os Estados Unidos financiaram as ditaduras na América Latina a fim de diminuir a influência soviética, diminuir a projeção comunista. Nossa, professor, o que mais que eu tenho? Lembre-se, cria-se blocos de defesa, como, por exemplo, eu tenho a OTAN e o Plano Marshall pelos Estados Unidos, tá? Nós temos o Pacto de Varsóvia pela União Soviética. Então nós vamos criando formas do quê? De enfraquecer o inimigo e fortalecer o meu grupo. Aqui nós temos um panorama geral da Guerra Fria. Não falei para você de todos os conflitos de ordem indireta que aparecem na banca. Não falei para você da ascensão de Gorbachev com Perestroika e Glasnost. Não dá tempo. Lembre-se que está envolvido nesse processo. Não conseguimos conceituar todos os eventos da Guerra Fria. Porém, aqui nós temos um panorama geral do que foi a Guerra Fria, da divisão da Alemanha em duas, da crise dos mísseis, dos eventos indiretos e da corrida armamentista, espacial e ideológica. E lembre-se, o termo cortina de ferro usado pelo bloco capitalista é muito recorrente nas provas, então fique ligado. Will Khrushchev vai dizer o seguinte, que o bloco soviético vai blindar os países para não conhecer as dádivas do capitalismo, como se os Estados Unidos não fizessem o mesmo, mas não vem ao caso neste momento. Tranquilo, concurseiro, fechamos aqui um panorama geral da queridinha da SpaceX, mas não acabou por aqui, não sai ainda. Por quê? Agora vai ter uma musiquinha, uma paródia para fixação. Lembra? Tem as questõezinhas, a musiquinha, mas o panorama geral você vai gabaritar Guerra Fria na prova. Então, vem comigo, aguarde e verá uma paródia top. Concurseiro, você ficou comigo? Não vai se arrepender. Então agora, conforme prometido, bora pra paródia! A Guerra Fria é um tema sensacional. Tem corrida armamentista e também espacial. O mundo se dividiu em duas superpotências. O Muro de Berlim mostra essa diferença. Disputavam o poder, o Stalin e o Tio Sam. E isso ficou claro na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã. Valeu!